Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Amém? Orar nunca é demais. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, de falar com o Senhor com a certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo neste lugar. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que veio para roubar a palavra, que veio para prender as mentes, você agora está repreendido. Toda a tua armadilha, todos os teus planos, todo o teu ódio, tudo aquilo que você está trabalhando para destruir vidas, agora aqui está repreendido. Para fora. Que a palavra de Deus prospere neste lugar. Prospere em todos quantos estão ouvindo. E que você possa ser encontrado lá onde o Senhor tem preparado e reservado para você. Que a palavra de Deus venha em encontro à sua vida em um nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 13. Nós estamos falando bastante sobre fé, né? E se você ainda não entendeu, é importante que você entenda que a fé é a base de tudo. Amém? Você está aí? Então diga assim comigo, a fé é a base de tudo. Até para crer em Jesus você precisa de fé. A salvação você precisa de fé. Para vencer o diabo você precisa de fé. Para vir para a igreja você precisa de fé. Está comigo? Para se aproximar de Deus e tudo que diz respeito a Deus, nós precisamos do quê? De fé. Porque sem fé, como Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer o que você quiser, mas se não tiver fé, você não agrada a Deus. E isso tem que ficar muito claro para nós que somos de Deus. Nós temos que entender que nós precisamos agradar a Deus e por isso precisamos de fé. Então nós não estamos aqui para sermos agradados. Eu não vim aqui para fazer um papel de teatro ou fazer algumas piadas para te agradar, para você sorrir, para você... Não, eu não vim aqui para isso. Nem você veio aqui para ser agradado. Nós viemos aqui para agradar a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós entramos numa disposição, num nível de bênção muito grande. Aonde tudo o que nós de fato precisamos vem sobre nós. Você está comigo? Porque tem muita coisa que nós estamos pedindo ou achando que estamos precisando, quando na verdade nós não estamos precisando. Mas aquilo que você realmente precisa, você alcança através da fé. Amém? Então aqui em Mateus capítulo 13 está escrito assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E Jesus ali falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E daqui a pouco nós vamos continuar a leitura. Eu quero parar um pouco no versículo 3,
E nós vamos entender algumas coisas que está acontecendo aqui. Primeiro, todo mundo concorda que Jesus, ele veio para trazer paz? Tem alguém que não concorda? Jesus, ele veio trazer paz. Todo mundo concorda que Jesus veio para trazer felicidade? Todo mundo concorda que Jesus veio para trazer salvação? Todo mundo concorda que Jesus veio para vencer a Satanás? Todo mundo concorda que Jesus veio abrir o caminho a Deus, que Ele é o reconciliador, que Ele é a porta do céu, que Ele é o pão vivo que desce do céu, é Ele que alimenta a nossa vida, é Ele que vem para mudar a nossa história, é Ele que vem para nos dar a segurança que nós vamos morar no céu, é Ele que vem trazer o Espírito Santo sobre nós, e esse Espírito nos dá a certeza que nós temos um lugar no céu. É esse mesmo Espírito que me dá a convicção que sou filho de Deus, que somos filhos de Deus e que temos um lugar junto a Deus nos céus. E que em breve, é o Espírito Santo que faz isso, através da obra de Jesus, que em breve o nosso nome será chamado e nós vamos subir na glória. Tudo isso quem faz é Jesus. Então Jesus, ele vem fazer uma obra maravilhosa, e tudo isso é feito através da fé. Tudo isso é feito através da palavra. Quando Jesus ele veio, ele começou a pregar o reino de Deus, dizendo através das palavras o que é o reino de Deus. Eu não vou entrar nesse mistério da palavra, mas quem sabe um dia, quando Deus nos der essa oportunidade, o Espírito Santo nos dê essa direção, nós vamos entrar. Mas a palavra, sem se aprofundar, a palavra que sai da nossa boca, não é simplesmente uma palavra qualquer. Palavra. Há um mistério na palavra. Há um poder na palavra. Está escrito assim, que não existe som sem significado. Aos Coríntios está escrito. Todo som, todo tipo de barulho tem um significado. Mas quantos de nós entendem isso? Nós ignoramos esse poder da palavra. Nós estamos mexendo ali com a nova igreja e estudando um pouco sobre acústica, porque nós queremos ter uma qualidade de som para que você possa ser abençoado com o som, com o louvor. Então nós estamos vendo que o som, ele tem uma energia, isso é provado pela ciência. O som tem uma energia. Então quando você fala, alguma coisa se produz e há uma vibração que vai e ela bate e volta. Se o lugar não tem absorção, isso é talvez meio francês, né? Mas não absorve o som, então tem um reflexo muito grande do som. Mas não é só essa energia, essa vibração, existe dentro disso um poder, e que quando há uma autoridade que é falado, essa vibração, ela libera esse poder. Estou falando talvez de algumas coisas aqui que muita gente vai falar, mas o que está acontecendo? Estou falando que a palavra não é simplesmente uma palavra, estou falando que a palavra, ela atua um poder. Então eu posso comunicar com vocês alguma coisa, posso usar a minha inteligência e a minha capacidade para comunicar, mas eu vou dizer para você que isso não vai adiantar nada. Mas quando a minha palavra, ela usa todo o sistema, porque tudo é espiritual, a energia, a vibração, e o Espírito que criou essa palavra, e ela fala no Espírito, ela tem um outro poder, ela causa um outro impacto. Então você, quando você está me ouvindo, eu falo na dependência do Espírito Santo, há um mover sobrenatural que entra dentro de você. E é interessante porque, falando da palavra espiritual, que ela penetra dentro de você, o som também, quando eu falo, há uma vibração, ele rasga o seu corpo, ele bate no teu corpo, enquanto eu estou falando,
Mas tudo isso está acontecendo no mundo invisível, invisível ao olho nu, mas que se nós tivermos máquinas e aparelhos para vermos o que está acontecendo no mundo minúsculo, a gente vai ficar assustado de ver a vibração que está no ar. E agora imagine o Espírito Santo que pega tudo isso, que é o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, que pega tudo isso, e quando fala, na unção do Espírito Santo, há um mover que acontece dentro de você. Por isso eu tenho dito nesses anos todos, quando estamos no culto, o culto não é qualquer coisa, não é um teatro, não é um cinema, não, o culto é um lugar sobrenatural, tem coisas acontecendo independente dos teus olhos verem. Quem entende o que eu estou falando? E Jesus então ele sai, como está escrito em Romanos capítulo 10. Vamos ler rapidamente Romanos 10 para a gente entender esse mistério? Abre lá comigo Romanos capítulo 10. Eu vou ler alguns outros versículos, antes do versículo que eu costumo citar aqui, para que haja uma maior compreensão da fé. E eu espero que eu consiga transmitir, com a ajuda do Espírito Santo, é lógico, aquilo que Deus tem colocado para nós nessa noite. Versículo 14. Nós vamos ler todos juntos aqui, em alta voz, em bom som, e a nossa voz, você vai falar sabendo o que você está falando, entendendo o que você está lendo, com a graça de Deus. Então você fala declarando, amém? Vamos lá? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Vai. Só até aí. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como alguém pode invocar a Deus se não crê? Vai invocar? Não vai. E por não invocar vai receber alguma coisa? Não, também não vai. Então, há uma grande questão que o texto da palavra de Deus está trazendo a revelação de um aproximar de Deus, de uma invocação de Deus, e que não existe sem fé, crer. Como eles vão fazer isso se não tiver fé? Fé é a crença, é o crer. Então, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Vamos lá. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Eu disse ainda há pouco que Jesus ele veio e ele fazia o quê? Vou repetir. Pregava o reino de Deus. Aonde Jesus ia, por todos os lugares, Jesus pregava o reino de Deus. Pregar o reino de Deus significa falar. Ele estava trazendo através da sua voz, não interessa se era no grego, se era no hebraico, mas interessa que ele trazia uma fé naquilo que ele falava. As palavras dele estavam carregadas de uma energia de fé. Então, aonde Jesus ia, ele pregava o reino de Deus. Acontecia curas, sinais, milagres, mas ele, você vai ver na Bíblia, nos 4 evangelhos, dizendo o tempo todo, ele estava pregando o reino de Deus. Para quê? Para trazer fé nos corações. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Vamos continuar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Quem entendeu? Quantos estão aqui hoje sentados, esperando um anjo descer do céu, um milagre acontecer, para abrir sua boca e começar a pregar o evangelho? Quantos entendem tudo errado, achando que pregar o evangelho é subir no púlpito, pegar o microfone e pregar? Pregar o evangelho é abrir sua boca lá em casa, para os seus filhos todos os dias. É começar dentro da nossa casa, é com os nossos vizinhos, é no trabalho, é na escola, é testemunhar com a nossa vida o evangelho de Deus e falar com a nossa boca. Vocês estão entendendo? Amém. Uma pessoa me perguntou, encontrei uma senhora que está há tantos anos em tal lugar, e ela disse que nunca pregou o evangelho, porque ela está vivendo o evangelho
e as pessoas estão vendo Deus através da vida dela. E ela então veio me perguntar, porque algumas pessoas vieram conversar com ela dizendo por que ela era assim, e ela não falou. E ela veio me perguntar se ela está certa ou errada. O que eu respondo, apóstolo? Eu falei, responde que ela está errada. Que ela está perdendo a oportunidade de falar. Até Jesus que desceu do céu, ele pregava o Evangelho, vivia com sua vida e pregava o Evangelho. Nós temos que abrir nossa boca. Nós não podemos perder a oportunidade de anunciar o Evangelho a uma pessoa que provavelmente está indo diretamente para o inferno. Você não sabe amanhã se ela vai estar aí. E talvez você é a pessoa que Deus enviou para resgatar essa alma do inferno. Quem entendeu o que eu estou falando? Como ouvirão falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, versículo 15. Todo mundo junto. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos pés do que anunciam as boas novas. Será que tem pé bonito aí? Quem tem pé bonito aí? Ó, tem alguns aí. Eu não estou falando de pé bonito, de forma, porque a maioria dos pés tem uns dedão feios, né? Eu estou falando de pé bonito daquele que foi chamado para andar, para anunciar a palavra de Deus. Quem tem pé bonito aí, deixa eu ver. Todo mundo deve levantar a mão, né? Porque todo mundo é chamado. Mas está vendo, você vai chegar lá. Vamos lá? Versículo seguinte, 16. Vamos lá? 1, 2. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? É aqui que está o X da questão, lá em Mateus 13. Isaías, como profeta, ele tem uma dificuldade com o povo. E Jesus aqui, em Mateus 13, está tendo a mesma dificuldade com o povo. O problema da fé. Você está comigo? Uma pessoa, seja você homem, seja você mulher, ela não vai alcançar um nível de fé e não vai entrar dentro do propósito de Deus se ela for uma pessoa que não passou pela cruz. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não tenho certeza que vocês entenderam não, esse pouquinho que falou amém. Uma pessoa não pode chegar num nível de fé, não pode entrar no propósito da fé que Deus tem para você, se não passar pela cruz. O que é a cruz? A cruz é um lugar de morte. A cruz é um lugar de tortura. A cruz é um lugar de vergonha. A cruz você não tem opinião. A cruz você não tem decisão. A cruz é morte do eu. Por isso que Jesus ele diz aos seus discípulos, pegue a tua cruz. O que significa isso? Significa que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos pela cruz. Todo crente é assim. Todo que tem um nome escrito no livro da vida é assim. Não existe outro tipo de crente, não existe outro tipo de evangelho. Todos nós que aceitamos Jesus, nós passamos pela cruz, somos batizados na morte. Eu disse o quê? Na morte de Jesus e somos ressuscitados na vida de Jesus. A vida que eu vivia na carne, já não vivo mais, porque agora a vivo pela fé no Filho de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Significa que o meu eu foi massacrado. Isso é o Evangelho, isso é a igreja, isso é o povo de Deus, isso somos nós. E se não tem isso, você não tem fé. Aí você vem para a igreja e você está lutando para ter fé, para conquistar cura, para conquistar níveis de ministério, para conquistar coisas que são
maiores do que essas coisas banais. Você já entendeu que quando você entra na dimensão do reino de Deus, da glória de Deus, dos mistérios de Deus, daquilo que Deus tem para você, as coisas dessa vida que Deus sabe que você precisa, você nem vai pedir, elas vão correr atrás de você, elas vão te acompanhar, você será suprido, haverá milagre, haverá sobrenatural. Mas por quê? Porque você entrou nos mistérios de Deus, mas você nunca poderá entrar nos mistérios de Deus se você não tiver cruz. Se não tiver cruz, você não entra. Porque a cruz, ela te mata. Você não fala nada, você não decide nada, você não opina em nada. Quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. E quando Jesus ele vem trazer tudo que tem de melhor. Como eu disse ainda há pouco, algumas coisas, ele vem trazer o que é de melhor, mas para trazer o que é de melhor, precisa ter ouvidos para ouvir, para que a fé trabalhe e para que você entre dentro do melhor de Deus. Você está comigo? Mas Isaías tinha problema, porque o povo não ouvia. Deus falava, Deus mostrava, a palavra de Deus vinha para trazer fé, mas é dentro desse contexto todo de Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não ouviram nada? E muitas vezes nós estamos desse jeito dentro da igreja, nós estamos com um pau quebrado dentro do ouvido, e a gente fala, fulano, ei, você, ciclano, ei, oh, e a pessoa está igual aquela cara de retardado. Entra na igreja e sai da igreja, mas não entrou nada. Você ouviu o quê? Você entendeu o quê? Não viu nada, não entendeu nada. Eu estou falando português, estou falando em japonês, grego, o que eu estou falando aqui? Aleluia. Que você entenda o que eu estou falando. Tem gente que entra e não entende nada. Isaías está reclamando disso. Isaías está dizendo assim, Senhor, quem creu em nossa mensagem, porque ele pregou, foi do Espírito, estava cheio de fé, e Jesus está vivendo a mesma coisa. Versículo seguinte, versículo 17, consequentemente, vamos lá, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos, no capítulo 10, vai tratar um problema que o profeta tinha com a nação de Israel, que ele era tomado pelo Espírito Santo, ele abria a boca profetizando e o povo não ouvia, não entendia, por isso não tinha fé para entrar naquilo que Deus tinha na vida deles. É igual muita gente hoje, que não ouve porque está pensando em outra coisa, não ouve porque está tendo opinião diferente, não ouve porque está vivendo a sua própria vida. Então Jesus aqui, no capítulo 13 de Mateus, volta comigo lá em Mateus capítulo 13, começou a ensinar por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Agora olha para Jesus sentado num barco, e veio uma grande multidão, e da praia, se distanciou um pouco no mar, a sua voz ia mais longe, e ele começou a contar uma parábola, e ele disse assim, eis que saiu o semeador a semear, e o povo, todo mundo ouvindo a Jesus. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram a semente. E ele continuava falando à multidão. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E ele continua falando do seu barco, e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mas outra parte da semente
que o semeador saiu, era um saco assim, né, que tinha do lado, e sai semeando assim, ó. Outra parte caiu em boa terra, e deu fruto. Uma semente produziu 100 vezes grão, multiplicou 100 vezes. Outra semente, 60. E a outra que deu aquele milho mais ralhado, 30 por 1. E ele vira para a igreja, que é aquele povo que está diante dele, e ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você sabe o que ele está falando aí? Em outras palavras, ele está falando isso aqui, ó. Quem tem renunciado à sua própria vida, pode ouvir, caso contrário, não vai ouvir. Ele não explica nada, ele não diz nada, ele só fala assim: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E conta a história e fica por isso mesmo. Os discípulos ficam, mas como que pode? Jesus fica contando história para o povo e não explica nada, esse povo não está entendendo nada. Você está comigo aí? Porque se você não entender como que funciona o reino de Deus, se você não entender qual é a direção de Deus, se você não entender o que Deus tem para você, você vai fazer? Não, você vai fazer o errado. Ele não mostra o que está acontecendo, ele não revela o que está por trás. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha comigo o texto aí. Versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, problema seu. E cercando-se, versículo 10, dele os seus discípulos disseram-lhe: por que que o Senhor fala a eles através de parábolas? E respondendo disse-lhe: porque a vós é dado de conhecer os mistérios do reino de Deus. Você está vendo como é que as palavras não são perdidas, vazias? Tem coisas por trás disso tudo? Porque a vós é dado de conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Talvez nós podemos pensar assim: Jesus foi mal aqui, hein? Jesus dava a revelar as coisas que ele falava aos discípulos, mas ao povo ele não revelava, não ensinava, não mostrava. Mas Jesus continua dizendo: por quê? Eu vou ler com vocês, vamos lá, versículo 12, põe para mim aqui, Mateus 13, 12, vamos ler todo mundo junto. Na minha versão começa com porquê, que é um porquê explicativo. Porque a quem tem, vamos lá, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem. Você lembra de alguma coisa assim? Lembra de uma passagem bíblica, alguma coisa? Que Deus chegou e deu 5 talentos para um, 2 talentos para o outro, e 1 talento, segundo a capacidade de cada um. Os que ganharam 5 e 2, multiplicaram, e aquele guardou e escondeu, e não usou o que Deus deu para ele. E Jesus foi lá e tirou o talento dele e deu para aquele que tinha mais. Quem tem será dado mais, e quem não tem, até o que tem será tirado. Por quê? Eu não vou explicar tudo isso de novo, que eu preguei esses dias atrás sobre isso. Mas por quê? Qual foi o problema desse que não tem? Porque ele não estava vivendo o Evangelho, porque ele não estava em obediência, porque ele não era sujeito, porque ele não era submisso, porque ele era um preguiçoso, porque ele não foi trabalhar, porque ele foi se acomodar, vivendo sua vida tranquilamente, não quis suar, não quis pagar o preço, então não tem direito. Jesus está falando aqui dentro do mesmo contexto. Quem está comigo aí? Está dando para entender? Em nome de Jesus, entenda. Jesus está falando dentro do mesmo contexto aqui. Jesus está dizendo, referindo-se ao povo: quem tem discípulos, se dará mais ainda. O povo que não tem, será tirado até o que tem. Se Jesus faz a comparação e nós já conhecemos as aplicações que ele fez em outras parábolas, significa que o povo é o quê?
rebelde. O povo é o quê? Desobediente. O povo é o quê? Preguiçoso. O povo é o quê? Egoísta. O povo é o quê? Só pensa em si. Mas os discípulos já começaram no caminho correto. Qual o caminho correto? Renunciaram tudo o que tinham. Deixaram sua casa, deixaram seu emprego, deixaram suas atividades, e eles estão andando com Jesus todos os dias, e andaram durante 3 anos e meio. Porque tem renúncia. Porque está recebendo o mistério, porque tem renúncia. Porque está entendendo as coisas, os mistérios do céu, porque tem renúncia. E porque está sendo tirado daquele que já quase não tem, porque não tem renúncia, tem egoísmo, tem tranquilidade, tem preguiça, tem rebelião. Quem é você? De que lado você está? Você é daqueles que está vivendo uma vida de renúncia? Ou você é daqueles que está vivendo o que você tem escolhido para você? É você que escolhe o que fazer, aonde ir? É você que tem escolhido? É você que tem opinado sobre a sua própria vida? Ou você tem passado pela cruz do Calvário dizendo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim? Porque enquanto você não tiver essa decisão, você nunca será um crente verdadeiro. A tua fé será fraca. Você só vai existir para que Deus venha tirar o pouco que você tem e dar àquele que tem muito. Enquanto você não passar pela cruz e não ter uma renúncia da sua carne, do seu eu, você não vai experimentar o que é uma fé poderosa. Quem entendeu o que eu estou falando? Porque a fé está ligada no entendimento. A palavra vem e te traz revelação, e você entende, isso gera fé, e você trabalha nisso. Mas se você não tem entendimento, você é roubado. E como é que faz para me ter entendimento? Eu volto a repetir, passe pela cruz. É o princípio. O princípio para entender é passar pela cruz. O princípio para você entender as coisas do reino é você quebrar esse eu azedo, nervoso, irado, esse orgulho que bate no peito, eu sou eu, ninguém manda em mim, essa desgraça aí de ego que trava a sua vida e que amarra a sua vida. Você nunca vai a lugar nenhum com esse ego aí. Reino de Deus, não há lugar para isso. Reino de Deus há lugar para gente humilde, que se rende, que se quebranta, que tem um coração contrito, que tem arrependimento e que clama a Deus, ai de mim, se o Senhor não for por mim, eu me entrego a Ti, Senhor. Isso é reino de Deus. Não há lugar para soberbo na igreja, não há lugar para orgulhoso no reino de Deus. Você é jogado fora. Sou eu que jogo? Não, é Deus que te joga fora. Não há nada para você, se você manter uma posição de soberba na casa de Deus. Na casa de Deus quem manda é Deus. Na sua vida, se você passou pela cruz, quem manda é Deus. Só quem entendeu, diga aleluia. Tem gente aqui que está passando pela cruz? E versículo 13. Por isso, vamos ler todo mundo junto? Vamos bem forte. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Jesus estava fazendo isso propositalmente. Você acha que ele fez por maldade? Não, ele fez por causa da soberba deles. Ele fez isso porque eles estavam ali, mas eles não queriam ouvir. Eles não estavam interessados em reino de Deus, eles não estavam interessados em mistérios de Deus, eles não estavam interessados na fé que Jesus tinha para ensinar. Eles estavam interessados no orgulho que eles tinham, na luxúria que eles tinham.
Você está comigo? E ele diz, versículo 14, olha que lindo, a palavra de Deus se cumpre, de um jeito ou de outro, olha lá, vamos todo mundo? Neles se cumpre a profecia de quem? Que Romanos 10 citou, mas que está lá em Isaías. Mateus 13 falando a mesma coisa, se cumpre a profecia de Isaías, vamos lá, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Tem gente que está assim, entra na igreja, ouve palavras poderosas, tremenda, vê as coisas acontecendo, e ele fica assim, mas o que, eu não sinto nada, por que comigo não está acontecendo nada? Entra e sai, e não tem uma vida da fé, sabe por quê? Eu não sei quem é você, mas você sabe do que eu estou falando e o Espírito Santo fala com você agora. É porque você é soberbo. É porque você é o tipo de pessoa que se alguém pisar no teu calo, você não leva para casa, você vai tirar a satisfação, é eu. Você não é humilde, você não é servo, você não tem passado para a cruz. Então quem é você? Você é aquela pessoa que está se enganando a si mesmo. Você vem para o culto, você escuta, mas você não entende nada. E porque você não entende nada, não tem fé que produz no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas só que esse ouvir a palavra de Deus está ligado, sabe o quê? O entender. Porque escutar, até o cachorro escuta. Mas ele vai entender alguma coisa? Até o cavalo escuta. Se tiver um cavalo aqui, um cachorro, vai fazer, ei, vai escutar. Eis que te digo, cavalo, vai para lá e volta para lá, e vem para cá. E o cavalo vai fazer? Não vai fazer. Então, o ouvir está implícito a ideia de que há um entendimento. E muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, ouvindo, mas não entendemos nada. E o que está travando isso? O seu orgulho. Eu não sei quem está ou quem não está, mas o Espírito Santo sabe. Talvez só de eu falar assim, tem gente que já fica chateado. Por que ele está falando assim? Soberbo, é muito grosso, muito bruto, muito sei lá o quê. Isso daí já prova a tua soberba. Se você está com esses pensamentos, você tem problema. Você queria saber se você tem problema? Pronto, foi revelado. Como é que você sabe? É só você que sabe, porque eu não sei quem que é. Mas se tem esse pensamento na sua cabeça, você é um problema. Você não conhece a cruz de Cristo. Ei, se você está aqui dentro e está pensando assim, você tem demônio. Tem demônio. Isso é demônio. Porque o que passa pela cruz, ele não tem esses pensamentos malignos. Você está comigo? Então talvez você queria fazer uma avaliação, fez sem saber quem é, está no aberto, mas você sabe. Então coloca a sua vida em dia. Vem para o trono de Deus. Vem para a cruz de Cristo. Vem se humilhar. Vem se quebrantar. Vem abrir o teu coração. Não tenha um coração duro. O problema do povo é que eles tinham um coração duro. Não queriam ouvir, não queriam obedecer, porque eles tinham suas argumentações. Eles tinham seus princípios, eles tinham suas ideias, eles sabiam o que eles queriam, por isso eles não queriam ouvir nada de Jesus, e Jesus então não entregou nada para eles. Quem entendeu o que eu estou falando? Mas o texto continua. Eu vou repetir, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e converta, e eu os cure. Sabe onde que está a manifestação de Deus e a cura de Deus? Na atitude de você vir a Deus,
Mas o ego, a soberba, impede, trava. Eu quero ler de novo com vocês, porque está tendo libertação nessa noite aqui. Vamos lá, todo mundo junto. Se tem alguém que não vai ler, tem demônio. Já é o contrário aí. Vamos lá. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Fala bem forte, insensível. Insensível. De má vontade. Olha aí, má vontade ouviram. Pode falar. Lembrei até no futebol que teve segunda-feira agora. Eu estava lá tentando argumentar, pensando no bem de todo mundo, no equilíbrio. Aí eu fui tentar argumentar, a pessoa falou para mim assim: pode argumentar o que quiser, eu não vai me convencer. O que é isso, gente? Já veio com o coração fechado, não queria saber se tinha razão, se não tinha. Esse é o problema de muita gente na vida toda por aí tudo, vem para a igreja com o coração fechado. Eu tenho minha opinião, eu sei o que eu vou fazer da minha vida, não vai ser Deus que vai dizer para mim mudar, não mudar, trabalhar, não trabalhar, ir para lá ou ir para cá, eu é que tomo decisão. Você precisa passar pela cruz. Olha lá, de má vontade, ouviram, com o ouvido só, vamos lá, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender. De novo entender, vai lá. E entender. E oh, aleluia. Como a Bíblia é maravilhosa. Como a Bíblia, aplauda ao Senhor pela palavra dele. Vamos, de novo. Vamos lá. Se assim não fosse, mais forte agora. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Brincadeira. Porque ouviram de má vontade. Mas, se eles vissem com os olhos, coração aberto, renúncia na cruz, o eu crucificado, agora é Cristo o Senhor da minha vida, quem manda agora é Ele. Eu busco todos os dias saber o que Ele quer para mim, qual é a vontade dEle. Eu sou guiado por Jesus e pelo Espírito Santo. Olha com os olhos, ouve com o ouvido, porque tem coração aberto. E isso que acontece ao mistério. Ao mistério que o outro também está vendo e ouvindo, mas não recebe. Ao mistério. Desce para o coração. Olha lá. Desce para o coração. E quando desce, o sobrenatural acontece. Há uma manifestação que a sua mente abre. Você pode fazer todas as faculdades, ter todos os diplomas do mundo, falar todas as línguas, se você não tiver um coração quebrantado, uma vida de renúncia, a passar pela cruz, a sua mente jamais vai abrir para você entender o mundo espiritual. O mundo espiritual tem um caminho e hoje está sendo revelado esse caminho que gera fé e uma fé conquistadora e uma fé poderosa. Desce ao coração, não é coração duro, está comigo? Desce ao coração e traz entendimento, e aí quando há entendimento, a fé, e a fé traz arrependimento, traz entrega, aí vem o que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer, vem cura. E quando o texto está falando, Jesus está explicando para os discípulos, quando ele fala cura, essa cura aqui não é simplesmente cura física, essa cura está falando de cura do espírito, cura de dentro, daquilo que médico não mexe, psiquiatra não mexe, ninguém tem poder para fazer nada, só Deus tem poder para curar o espírito humano. E quando há esse entendimento, essa entrega,
e que você tenha a sua conversão, há então uma manifestação de cura sobrenatural, espiritual, que só Deus pode fazer. E quando você é curado, oh, aleluia! Quando você é curado no teu espírito, você fica com olho de águia. Você vê as coisas de longe. Você discerne o que está por trás das situações. Antes que aconteça, você sabe como gerar as coisas. Por quê? Porque você está vivendo uma vida quebrantada aos pés da cruz. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Uma vida de renúncia. Não uma vida de machismo. Quem manda em mim sou eu. Ai de quem olhar para mim que eu quebro a cara. Ai, banana. Você acha que isso é ser forte? Isso é fraco. Isso aí qualquer um faz. Forte é você se quebrantar. É você se humilhar. É você entender e confessar a sua dependência dEle. Só Ele que pode cuidar de você, mais ninguém. Nem você mesmo cuida de você. Só crente, me dá um glória a Deus aí e uma exaltação ao nome do Senhor. E eu fui buscar hoje de tarde um pouco esse versículo 15. E eu descobri que no hebraico, Jesus ele fala que esse tipo de pessoa aqui, que porque o coração deste povo está endurecido. No hebraico tem totalmente uma outra explicação, é uma outra palavra. No hebraico fala que eles estão gordos. O coração endurecido está falando, eles engordaram. Mas como é que você vai entender isso? Como que no grego dá a interpretação, o entendimento de um coração endurecido e no hebraico um coração gordo? Eu fui tentar entender esse negócio. O que é esse coração gordo? Sabe o que é esse coração gordo? É exatamente o orgulho. No hebraico, quando fala disso, está falando de pessoas que buscaram o seu próprio prazer, se acomodaram e foram viver uma vida de luxúria. Por isso engordaram a sua alma, engordaram o seu espírito. Ou seja, são pessoas que estão vivendo para si, fazendo a sua própria vontade, fazendo o seu próprio desejo, não estão buscando a Deus. E é disso que Isaías estava profetizando já lá atrás. Senhor, eu falo com o povo, mas o povo não quer os teus caminhos, o povo não quer conhecer a ti, porque eles querem luxúria, eles estão amando o mundo, eles estão amando as coisas do mundo. Quantas pessoas hoje, de 2000 anos depois que o Messias profetizado veio e já ressuscitou, a igreja está viva, o Espírito é derramado, estão desse jeito dentro da igreja, amando a gordura do mundo. Tem prazer no pecado, tem prazer nas coisas erradas, quer a gordura do mundo. Esse tipo de pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Talvez você já é crente há tanto tempo, mas você vive a mesma fé, não cresce, não avança, não vai. Mas olha bem, se você não tem sido gordo na sua alma, tentado se alimentar dos prazeres do mundo, aonde Deus não está no mundo, porque Deus não está no mundo, quem está no mundo é o diabo. Quando nós passamos pela cruz, nós saímos do mundo e nós entramos no reino de Deus. Por isso que igreja é um lugar maravilhoso, é o lugar onde se reúne o povo separado de Deus, povo de Deus. É o melhor lugar para estar a igreja. Mas tem gente que quer viver no mundo, estando na igreja, e você escuta a palavra, mas você não recebe a palavra, se ensina a palavra, mas ela não entra em você, porque você não tem entendimento da palavra. Fala, mas o teu ouvido está tapado, os teus olhos estão fechados, e você não tem
como entender, descer ao coração, abrir a mente e se converter ao Senhor. Por quê? Porque você está com o coração engordado. E decisão é sua. O problema é seu. Porque a salvação é individual. É você que toma a decisão. Não venha com desculpa que fulano fez isso contra você, ou ciclano fez tal coisa contra você, e por isso que você é desse jeito. O irmão um dia não te cumprimentou e você ficou chateado e nunca mais quis voltar para a igreja. Já viu isso? Ou uma tal, sabe o que isso é? Gente que nunca passou pela cruz. São gente que está dentro da igreja feridos, dodóizinhos, não pode falar nada, não pode ouvir nada, tudo machuca, tudo dói, tudo fica chateado, tudo fica irado. Sabe por quê? Porque a palavra não tem entrado dentro de você. Oh, aleluia! Oh, ricamahassirielovoshi. A palavra não entra porque você está com o pé no mundo, enchendo a tua alma de podridão, e está vindo na igreja para ouvir a palavra, mas ela não entra. Enquanto você não tomar uma decisão pessoal, eu decido hoje me entregar a Cristo, renunciar a minha vida, o meu eu, meus sonhos, meus planos, e eu me entrego totalmente, não é uma parte, é 100%, eu sou teu, faça em mim a tua vontade. Aleluia. Tem crente aí? É que a hora passou, porque eu continuo aqui nesse texto aqui, ó. Eu continuo aqui, ó. Mas bem-aventurados. Oh, riqueza da palavra de Deus, é muito poderosa. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem. Aleluia, e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Há uma dispensação, uma aliança de Deus com a humanidade para esse tempo, e quando você se entrega e vence esse orgulho, essa soberba sua, você entra dentro dessa dispensação. Há mistérios que é revelado para a igreja, nesse tempo, que os profetas queriam, os justos desejavam, e nunca viram, mas nós vamos ver. E aí, meus irmãos, eu vou parar aqui, porque tem toda a explicação das parábolas que ele conta e ninguém entende nada. E ele começa no versículo 19, dizendo assim, ouvindo, fala comigo, ouvindo alguém a palavra do reino. Escute bem, Jesus começa a explicar a parábola, e ele está falando de todo esse contexto que está escondido nos olhos de tanta gente, tudo isso que está sendo dito aqui agora. Agora ele está dizendo, ó, ouvindo alguém, o quê? A palavra, da onde? Do reino, ouvindo, seja qualquer pessoa, a palavra do reino, e não, põe para mim aí o versículo 19. Aleluia. Vamos lá. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Fora tudo isso, ainda, mesmo você se colocando aos pés da cruz, e agora a palavra é dada a você, e você pode ouvi-la de bom grado, de alegria, e você vai recebê-la, ainda assim, Satanás vai lutar contra você, para você não entendê-la, e toda a parábola vai explicar, várias situações diferentes, de guerra espiritual, para que você não entenda, porque se você entender a palavra, você se torna muito forte,
Se você entender a palavra, você se torna muito poderoso. E o diabo não quer que você passe pela cruz e renuncie sua vida. E mesmo que você faça isso, ele continua não querendo. E ele vai lutar para roubar a palavra de você. Vai lutar para roubar o entendimento da palavra. Eu quero acreditar que nesta noite aqui, tem vidas que passaram pela cruz, ou que durante a palavra que está sendo pregada, você está aí se entregando e pedindo misericórdia e perdão a Deus. E eu quero dizer que Satanás não vai roubar a palavra que está te dando entendimento nessa noite. Sabe por quê? Porque Jesus chamou os discípulos de lado. Porque ele tinha um mistério com os discípulos. E a eles, ele diz: bem-aventurados, vocês que ouvem a palavra. Sabe por quê? Eu repito, sabe por quê? Estou falando o que estou falando? Porque há um propósito, plano de Deus para esse tempo e para as nossas vidas. E você vai entender. Por quê? Porque Deus está levantando homens e mulheres fortes, homens e mulheres poderosos. Você vai entender a palavra. Bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você. Vamos ficar de pé. Bondoso Deus, Tu estás neste lugar. A Tua palavra está aqui. Aleluia. Como Tu és maravilhoso. Te louvo, Senhor. Te adoro. Bendito é o Teu nome. Deus me manda fazer um apelo. Quem hoje quer renovar a sua aliança, ou quer entregar a sua vida a Jesus, dizendo: eu renuncio tudo que sou, a minha vida, para viver a vida de Cristo, vem para frente. Pode vir. Venha renovar a aliança do Senhor. Você que anda lutando contra a sua carne, contra o seu egoísmo, se defendendo com tantas argumentações, com tantos chateamentos, pessoas que falam em você: ei, vem para cá, renunciar à sua vida, vem para a cruz, para você parar de criticar os outros, para parar de falar mal, para parar de ficar aborrecido com situações. Vem para a cruz, vem renunciar ao teu eu. Você que anda com medo do dia de amanhã, você que não tem certeza da tua salvação, vem para a cruz. Você que quer mistérios de Deus, que quer aumentar a sua fé, você que está cansado de padecer, não vai, vem para a cruz. Aleluia, aleluia. Oriambasu candalabahashi candarabasuli andarabasi candarabasheri andalabase. Repete comigo essa oração. Senhor meu Deus, a minha posição é uma decisão pessoal. Vem pesar. Diga comigo, vem pesar na tua balança as minhas motivações, porque estou diante de ti em sinceridade, em verdade. Perdoa os meus pecados, porque agora eu coloco toda a minha soberba diante do teu altar, e eu me humilho, e eu declaro com a minha boca: dependo do Senhor.
preciso do Senhor. Guia minha vida. Abre os meus ouvidos. Abre os meus olhos. Porque eu quero entender, a fim que a tua palavra desça ao meu coração e que a minha mente se abra e eu conquiste em fé e que eu seja levantado como uma pessoa poderosa, representante dos céus na terra. Toma minha vida, guia-me, Senhor. Oh, aleluia, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, poderoso Espírito Santo, venha sobre os meus irmãos, fortalece-os, toma-os, enche-os de graça agora, Senhor. Enche-os de perdão, enche-os de força, que o espírito de dúvida seja arrancado agora, que o medo seja arrancado agora, que enche o teu coração a fé, a certeza, o amor a Deus, amor a Deus. Seja abençoado, seja abençoado. Todos com a mão levantada, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. As ternas consolações do Espírito Santo estejam sobre você. Que você seja conhecido de Deus e dos céus como aquele que tem ouvidos e olhos para ver, ouvidos para ouvir, e que a palavra lhe seja dada sem medida, abundantemente. Seja abençoado, seja abençoada desde agora e para todo sempre. Que o povo de Deus, Israel do Senhor, diga amém.